Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, pessoal, meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Quando eu vou trazer vídeos aqui para o canal, eu gosto de pensar sempre em temas onde a gente consegue conversar, abordar o assunto, refletir. Às vezes o fato não é nem trazer alguma coisa concreta, mas é refletir sobre alguns assuntos que acontecem no nosso cotidiano, algumas coisas que acontecem na minha vida. Eu posso trazer para cá que talvez seja um tema de reflexão, de pensamento, de ponderação, alguma coisa que faça a gente pensar, a gente refletir, a gente olhar para a gente mesmo e perceber os nossos mecanismos de defesa, em qual momento a gente está sendo orgulhoso, em qual momento a gente está sendo punitivo, julgador demais. E assim como também das outras vezes, eu resolvi trazer um assunto para a gente refletir no vídeo de hoje. E para começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de trazer uma situação que aconteceu na minha vida já tem algum tempo, deve ter alguns meses, talvez. E aí foi um dia onde eu presenciei uma conversa sobre uma terceira pessoa. E aí, a gente estava naquele momento não conversando diretamente sobre a pessoa em si, só que a gente começou a conversar sobre alguns assuntos, e aí o assunto sobre aquela pessoa entrou na roda. Eu percebi que a forma como eu enxergo aquela pessoa não é a mesma forma que as outras pessoas enxergam. Que eu conseguia enxergar uma coisa naquela pessoa que as outras pessoas não enxergavam. E aí, aquelas pessoas né, ali que estavam falando sobre um assunto, estavam falando que aquela pessoa era de uma determinada forma, que ela tinha um jeito tal, que em algumas coisas ela não era muito boa, e que enfim. E começou ali a se falar naquele momento das dificuldades daquela pessoa, das coisas que ela ainda tem que melhorar, dos assuntos que ela ainda não domina. E começou a entrar esse assunto em pauta. E eu lembro que naquele momento eu senti que eu estava conseguindo, que na verdade aquilo não tinha a ver com a forma como eu via aquela pessoa. Que na verdade a forma como eu enxergava aquela pessoa, eu enxergava alguns atributos. E para aquelas pessoas a qual eu estava conversando naquele momento, essas pessoas, elas não percebiam essas questões, elas não percebiam esse lado da pessoa. É como se essas pessoas elas só conseguissem enxergar aquele lado, aquela face, e eu conseguisse enxergar uma face diferente. E aí, entrando na conversa onde a gente ali casa várias opiniões, várias visões de vida diferentes num só lugar, eu percebi que existia ali uma discrepância, existia ali uma diferença. Opa, peraí, eu enxergo a pessoa dessa forma, com essas qualidades, eu entendo algumas questões que ela tenha que trabalhar ainda, mas eu enxergo essa parte dela. E eu percebi que a forma como eu enxergava essa pessoa não casava com a visão que as outras pessoas tinham. E aí eu senti no vídeo de hoje de comentar sobre isso, sobre como em muitos momentos a gente tem uma visão, um olhar extremamente julgador, comparativo para outra pessoa. Em quantos momentos a gente não olhou para outras pessoas na nossa vida e a gente julgou que aquela pessoa ela não era boa o suficiente, que aquela pessoa ela era atrapalhada, que aquela pessoa ela não tinha capacidade de fazer isso ou aquilo, que a gente olhava para aquela pessoa e então decretava que aquela pessoa ela não tinha essa capacidade, como se a gente tivesse o poder de olhar as pessoas em suas capacidades infinitas, que cada pessoa tem de várias capacidades, e a gente conseguisse decretar, não, essa pessoa que serve, essa pessoa que não serve. Essa pessoa aqui, ela presta e ela não presta. E eu fiquei me perguntando quantas vezes eu fiz isso na minha vida. E quantas vezes eu presenciei isso na vida de outras pessoas. O quanto outras pessoas, muitas vezes, foram mal julgadas, foram condenadas, porque essas pessoas não tinham percepção para compreender também o lado luz dela. É como se a gente só conseguisse olhar pela pessoa através de uma lente. E se aquela lente ela só vê o aspecto negativo daquela pessoa, só vê os problemas, eu também só vou enxergar esses problemas, esses aspectos e até então negativos.
E aí eu não tenho a capacidade de ver diferente enquanto eu não trocar a minha lente, enquanto eu não limpar a lente em alguns momentos, né? Às vezes não necessita de uma troca, mas às vezes eu preciso limpar a lente a qual eu olho para a pessoa, né? Ter uma cabeça, uma mente aberta para compreender. Opa, essa pessoa ela pode ter algumas dificuldades, mas ela ainda tem o seu lado luz, ela ainda tem suas capacidades. Talvez ela não tenha facilidade num aspecto, mas em outros aspectos ela tenha facilidade a qual eu não tenho. E aí eu preciso de quê? De humildade. Eu preciso não julgar, não condenar aquela pessoa. Eu também preciso descer daquele pedestal que eu me coloquei para entender, peraí, eu tô querendo aqui entrar numa postura de Deus, uma postura de Criador, e dizer que aquela pessoa, ela presta ou ela não presta? Que a criação que Deus fez presta ou não presta? Peraí, eu tô querendo me colocar no lugar do Criador. Entende? Porque se o criador achou necessária a criação daquela pessoa, daquele ser, daquele indivíduo, então existe uma necessidade. Então ele sentiu que aquilo valia a pena. Se aquela pessoa ela tá ali encarnada, tem um motivo. Ela não veio aqui, peraí, Deus errou no cálculo e criou aquela pessoa. Ou aquela pessoa foi criada de forma automática, não teve planejamento. Na verdade, não. Na verdade, se aquela pessoa ela tá ali, Deus viu algo de bom para que ela existisse. Ela tem um propósito, ela tem um projeto, ela tem uma importância, ela tem qualidades como todo mundo. E aí eu olhar para aquela pessoa e falar, não, essa pessoa aqui ela não presta, essa pessoa aqui ela não serve para isso. É como se eu estivesse me colocando na postura de Deus, em que eu sei tudo, em que eu posso decretar se uma vida de uma pessoa ou não tem sentido ou não, se a vida de uma pessoa é positiva ou não, sendo que a gente não tem essa capacidade. Principalmente se a gente coloca o nosso ego na frente. Principalmente se a gente coloca a gente como mais importante que a outra pessoa. Principalmente se a gente coloca a gente num pedestal, num lugar de santidade, de perfeição, a qual nenhum de nós pertence. Porque todos nós temos coisas para lapidar, todos nós temos coisas para melhorar. A gente não nasceu nesse mundo que nasceu perfeito. A gente tem coisas para lapidar, para melhorar. Então, olhar para uma pessoa e só enxergar a sombra é tão equivocado quanto só olhar para uma pessoa e enxergar a luz e se iludir com a luz da pessoa e achar que aquela pessoa não tem defeito ou achar que aquela pessoa não tem arestas na personalidade dela, a qual ela tem que lapidar, a qual ela tem que aparar. E o interessante é que a gente não faz isso só com os outros, com os terceiros, mas a gente faz isso também com a gente mesmo. Se vocês pararem para perceber, em vários momentos da vida de vocês provavelmente se condenaram da mesma forma que condenam os outros, ou seja, você tem qualidades como qualquer outra pessoa, você tem um lado luz, assim como você tem coisas para lapidar, para melhorar, para desenvolver, vamos dizer assim, mas você só conseguiu enxergar ali o seu lado sombra, você só conseguiu enxergar ali o que você chama de defeito, você só conseguiu enxergar ali o que você chama de limitação. Mas peraí, você também tem uma luz, mas você não conseguiu enxergar. Então aí nesse momento, nesse movimento, você se condena. Você se taxa ali, ó, minha existência não tem sentido, eu não sirvo pra nada, tudo que eu faço dá errado, porque eu só tô me enxergando através dessa lente, que só vê a sombra, que só vê o problema. E aí a questão tá a questão está em a gente ter essa consciência de que a gente não sabe tudo e de que a gente não tem o poder para decretar se outra pessoa ela presta para uma coisa ou não. Só para vocês terem ideia mais ou menos do assunto que estava ali fluindo naquele momento, estava se comentando que aquela pessoa ela não tinha facilidades em fazer algumas coisas, que ela tinha um pouco de dificuldade, e aí atribuíram alguns adjetivos para essa pessoa, enfim. E aí é uma coisa que você pode até se notar, porque em alguns momentos eu notei algumas nuances daquele aspecto que as pessoas estavam trazendo, mas eu não senti da mesma forma que elas, como se a pessoa tivesse fadada a ser assim, ou como se aquilo fosse um problema grave e que a impossibilitasse de melhorar, que a impossibilitasse de fazer bem aquele trabalho, de exercer bem aquela atividade. E aí, o que na minha visão tinha era o seguinte: era que aquela pessoa ela podia ter algumas dificuldades, ou seja, naquele aspecto ela poderia não ter alguma facilidade, mas aquela pessoa ela era esforçada, ela era comprometida, ela não tinha falta de bom ânimo,
Se você precisasse de ajuda em relação a alguma coisa, aquela pessoa ela conseguia ali te ajudar. Então, eu não via o mesmo aspecto da mesma maneira que essas outras pessoas. E eu fiquei pensando, às vezes, esses comentários, e eu fiquei pensando em quantas vezes esses comentários são feitos por pessoas que têm um certo tipo de autoridade na nossa vida pessoal. Então, às vezes, um professor, às vezes, um padre, um pastor, às vezes, o pai, a própria mãe, o próprio pai, a própria mãe, às vezes, um familiar muito próximo. Ele olha para outra pessoa e ele decreta: nossa, você é imprestável. Nossa, você não consegue fazer nada direito. Nossa, olha, você não é inteligente. Você não é bom nisso. Ah, você deveria fazer outra coisa porque para isso você não serve. Ou seja, pessoas que no nosso trato relacional, no nosso mundo íntimo, deveriam ser as pessoas que estão ali reforçando a nossa luz, reforçando as nossas qualidades, nos colocando para cima, nos motivando, falando, tudo bem, nós temos algumas coisas para lapidar e essas pessoas elas podem pontuar isso com muita educação, com muita gentileza, mas mesmo assim, acreditar no nosso potencial. A pessoa está ali do nosso lado o tempo todo. Então, se a gente tem luz, essa pessoa enxerga. Ela deveria enxergar, pelo menos. E aí, deveria não no sentido de dever, mas ela tem a possibilidade de enxergar. Não é uma coisa que ela não consegue enxergar, que ela não tem intimidade o suficiente para enxergar, entende? E às vezes essas pessoas que são íntimas, um professor, um pai, uma mãe, um familiar, uma figura de que tem mais peso, mais responsabilidade para a gente, né? Que a gente vê com uma autoridade, então uma autoridade religiosa ou um professor. Às vezes são essas pessoas que proferem esse tipo de comentário, que dizem que uma pessoa não serve para uma coisa, que fala que aquela pessoa não vai ter sucesso nunca na vida, que aquela pessoa não tem qualidade, que aquela pessoa é um lixo, ou ela é burra, ou enfim, seja qual for o adjetivo, são essas pessoas. E a gente vê que muitas vezes pessoas que não estão no nosso mundo íntimo, que não tem uma afinidade, não tem um contato tão profundo, tão íntimo com a gente, essas pessoas elas conseguem enxergar e falar de nossas qualidades e da nossa luz, e outras pessoas que estão mais próximas não conseguem? Como assim? E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo, eu falei, essas pessoas que estão próximas a gente deveriam ser as primeiras. Ah, claro, entendendo as nossas dificuldades, porque nós temos, às vezes eu tenho mais facilidade numa área, num aspecto, e no outro eu tenho muita dificuldade, tudo bem. Mas mesmo enxergando essas dificuldades, essas pessoas deveriam ser as primeiras. Poderiam ser as primeiras que iriam chegar para mim, que iam chegar pra gente e falar assim: olha, eu acredito no seu potencial. Eu já vi em vários momentos você superando os seus medos, superando suas dores, superando as suas travas e fazendo aquilo que precisa ser feito. Né, sobre essa pessoa, eu sinto que ela tem um grande potencial. Eu sinto que ela tem uma sede, uma fome muito grande, que ela pode realizar grandes coisas. Talvez o que falte para ela, em alguns momentos, seja uma falta de confiança em si mesma. E que é uma coisa que eu também percebi em mim na minha vida. Então, em muitos momentos, eu poderia ter a capacidade, eu tinha capacidade, eu tinha potência, mas eu não tinha confiança em mim mesmo. E aí eu me deixava de fazer algumas coisas, eu não acreditava em mim mesmo. Mas eu tinha essa capacidade, eu tinha essa potência. Eu poderia fazer muito bem aquilo, mas eu não acreditava em mim. Porque em algum momento eu escutei discursos de outras pessoas falando que eu não servia para isso, ou eu em algum momento me cobrei demais. Eu fui essa pessoa. Então eu falei de mim mesmo com muita arrogância, me condenando, me culpando, com uma visão muito terrível sobre mim mesmo. E aí por isso eu não tinha confiança em mim, porque eu fui essa pessoa para mim mesmo. Eu fui o julgador, eu fui o condenador, eu fui a pessoa que falei que eu não servia para isso, que eu não tinha importância, que eu não conseguia. Eu fui essa pessoa e por isso eu não tinha confiança em mim mesmo. Só que com o tempo a gente vai entendendo que independente do que outras pessoas falam, a gente tem que aprender a peneirar, a filtrar o que entra dentro da gente. Então, uma pessoa vem e fala: olha, você não dá certo para isso, você não vai ter sucesso nisso. Essa é a visão, a opinião da outra pessoa. É isso que a gente tem que entender. Porque enquanto a gente achar que tudo que os outros falam é uma verdade absoluta e que não vale nada aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa sobre,
e que a outra pessoa é uma autoridade para falar sobre aquele assunto, às vezes ela não é. Às vezes ela tem uma vida toda atrapalhada, às vezes a outra pessoa não tem percepção, ela tem uma percepção mínima sobre si mesma, aquela pessoa ela não se conhece. Qual é o nível de consciência daquela pessoa? Aquela pessoa ela se conhece bem? Não, peraí, ela também entra em raiva sem necessidade, ela também se atrapalha toda. Então, peraí, por que eu tô levando em consideração a visão daquela pessoa, a opinião daquela pessoa? Será que na vida dela, aquilo que ela tá falando pra mim se sincroniza, tem a ver? Ou será que ela tá falando uma coisa que nem na vida prática dela ela produz? Que nem na vida prática dela ela coloca? Então, peraí, deixa eu pensar. E mesmo que na vida dela ela fale uma coisa e ela faça na própria vida, às vezes aquilo que ela faz, que ela fala, serve pra vida dela e não pra minha. E aí eu preciso entender que o que o outro me traz, eu preciso filtrar. Se vai entrar dentro de mim ou não. Se serve pra mim ou não. Se vai encaixar na minha experiência ou não. Eu tenho essa capacidade. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha e não é de mais ninguém. De decretar o que vai entrar em mim e o que não vai entrar. Ah, a pessoa falou que eu não vou ter sucesso, que eu não tenho capacidade de fazer isso. Tudo bem, essa é a visão dela. Essa pessoa, ela tem um nível de consciência alto, ela se conhece bem, ela tem uma vida maravilhosa, perfeita. De verdade, como são as relações dessa pessoa? Ela tem relações afetivas saudáveis? Ela tem pessoas ao lado dela que ela pode contar a qualquer momento ou não? Ela só tem pessoas que gostam de falar sobre superficialidades, pessoas que não estão nem aí pra ela de verdade, pessoas que só estão pintando ali uma amizade ou um amor, mas que na verdade não tem nada de amor ali. Então eu vou olhando pra vida daquela pessoa. Não com julgamento, mas com discernimento. Peraí, como que é a vida dessa pessoa? Como são as relações? E aí eu olho pra mim. Isso serve pra mim? Não serve. Então, eu não tenho que decretar isso que a pessoa falou como verdade absoluta. Peraí, isso serve pra mim? Então tudo bem. Talvez eu tenha que ter um trabalho de tirar a grosseria que a pessoa falou, tirar todo o conteúdo. Isso se eu quiser também. Se eu não quiser, eu não preciso. Mas às vezes eu vou ter que ter um trabalho de tirar a grosseria que a pessoa falou, da forma como ela se comunicou, com raiva, com reatividade, para eu conseguir entender o que é que, no fundo, tem de verdade naquilo que ela tá falando. Aí é um trabalho que eu posso me propor a fazer ou não se eu quiser. A escolha é minha. Se eu não quiser, eu simplesmente deixo pra lá o que ela falou e tento aprender isso de uma outra forma. Tento aprender isso com uma outra pessoa que vai falar de uma forma diferente, que vai comunicar de uma forma diferente. Mas se eu não quiser, eu não preciso. E aí a gente aprende a peneirar aquilo que entra dentro da gente. E a gente vai aprendendo também que a gente não tem a capacidade de dizer se uma pessoa serve ou não para uma coisa. Que a gente não tem capacidade de dizer se aquela pessoa ela vai ter sucesso na vida dela ou não. Que a gente não tem capacidade de dizer se aquela pessoa, se a criação de Deus, que é a pessoa, é positiva ou não. Porque a gente não é Deus. A gente não é o Criador. A gente tem uma cocriação. A gente tem uma influência nesse processo de cocriação, de criação. Mas a gente é co-criador, a gente não cria sozinho. Então, a gente tem que pensar aqui. Eu posso até ter um poder de manifestar algumas coisas na minha vida. Porém, a última palavra é de Deus. A última palavra é do todo, é do universo. A última palavra é do Altíssimo. Então, se eu quiser uma coisa e não for para ser, se aquilo mexer com a vida de várias outras pessoas negativamente, prejudicar várias outras pessoas, não vai importar o quanto eu faça birra, o quanto eu faça técnicas de manifestação, não vai acontecer. Porque não é para acontecer. Eu preciso entender isso. Que eu não sou o papel principal, não é eu que crio todas as coisas. Eu também sou parte da criação. Eu tenho capacidade de criar coisas. Seja falando espiritualmente, energeticamente ou fisicamente. Eu tenho capacidade de criar um projeto. Eu tenho capacidade de abrir uma empresa, por exemplo. Eu tenho uma capacidade de manejar, administrar algumas áreas na minha vida, algumas coisas na minha vida. Eu tenho essa capacidade de criação, eu tenho. Mas eu também sou uma criatura. E eu obedeço a leis acima de mim. É necessário que eu obedeça essas leis acima de mim. Então a gente precisa muitas vezes sair desse pedestal, tirar o nosso ego da frente, pra gente conseguir enxergar, entender
que a gente não tem esse poder de decretar se a vida da outra pessoa serve ou não serve, se a pessoa vai ter sucesso ou não vai, como se a gente tivesse uma presciência sobre o futuro, como se a gente tivesse ali uma super mediunidade que fosse 100% e a gente conseguisse dizer se aquela pessoa vai se dar certo ou não. Existem algumas coisas que a gente pode ver a probabilidade, mas mesmo assim a gente está olhando a probabilidade a partir desse momento presente. Se a pessoa ela muda de consciência, se essa pessoa ela percebe coisas que até então ela não percebe no dia de hoje, a figura toda muda. E aí aquilo que eu estava prevendo não vai acontecer. Ou pode acontecer de forma diferente. Então eu não tenho esse poder. Eu preciso tirar o meu ego da frente. Eu preciso me tirar desse pedestal. E entender que, seja julgando outras pessoas, condenando outras pessoas ou condenando a mim mesmo, eu tô sendo equivocado. Eu tô olhando através de uma lente que tá suja, que tá quebrada. Que eu não tô enxergando a pessoa do jeito que ela é. E que muitas vezes eu falo assim de outras pessoas porque é uma coisa que também existe dentro de mim e eu não quero enxergar. Ou uma coisa que eu enxergo, eu quero fingir que não acontece, eu quero sentir que eu sou melhor que o outro de alguma maneira, porque eu quero, por causa da dor que eu sinto, dos problemas que eu passo e eu não consigo digerir, que eu não consigo lidar, eu preciso ali falar mal de outra pessoa para que eu me sinta melhor com os meus problemas, para que eu sinta que eu não sou tão ruim assim, que a outra pessoa é pior que eu. Então a gente precisa ter esse feeling, a gente precisa ter essa empatia com o outro, respeitar que a outra pessoa tem uma vida diferente. E que aí, o que cabe à minha vida, eu posso comunicar, eu posso falar. Eu posso decretar. Se eu quiser decretar que eu não sirvo pra nada, tudo bem, é a sua vida. O que se refere à minha vida, eu posso decretar. Ah, eu posso decretar que eu não sirvo pra nada, que nada nunca vai dar certo? Olha, pode ser verdade, pode não ser, mas sobre a minha vida eu posso decretar. E aí nada vai dar certo porque eu tô decretando que não vai dar certo. Mas, sobre a vida do outro, eu não posso ter essa capacidade. Se eu tô tendo, se eu tô me colocando nesse lugar de decretar o que serve pro outro ou não, o que é bom pro outro ou não, qual é a utilidade da existência do outro ou não, eu tô me colocando num lugar que eu não deveria estar. Eu tô colocando num lugar que eu não tenho nem capacidade de consciência e de percepção para estar. Porque se eu tivesse essa capacidade de consciência e de percepção, eu não ia ter nem necessidade de ficar apontando os erros, de ficar alfinetando os outros. A pessoa que ela tem esse nível de consciência, esse nível de percepção, para perceber o potencial dos outros, para perceber às vezes a dificuldade no que a pessoa ela pode se modificar para aquilo ser mais fácil, para aquilo ser mais leve, essa pessoa que tem essa percepção, ela vai ter qual postura? Ela não vai ficar alfinetando o outro, ela não vai ficar expondo a cicatriz, a ferida do outro para os outros. Ela não vai ficar falando publicamente mal de uma pessoa. Mas ela vai pode perceber essas coisas, mas ela vai entender que aquilo é sobre a vida da outra pessoa. E a única pessoa que pode decretar isso sobre a vida dela é ela mesma. O que eu posso decretar sobre a minha vida, agora sobre a vida do outro, o outro é que decreta. Outro é que deveria decretar e não eu. Então não tem essa capacidade. Por mais que eu seja mãe, por mais que eu seja pai, por mais que eu seja familiar, por mais que eu seja cônjuge, por mais que eu seja o professor dessa pessoa, por mais que eu seja o padre, o pastor dessa pessoa, eu não tenho essa capacidade. Quem tem essa capacidade talvez seja Deus. Mas eu não tenho essa capacidade, porque eu percebo a minha inferioridade, eu percebo as minhas limitações, eu percebo em quantas vezes na minha vida as minhas opiniões estavam equivocadas, eu percebo em quantas vezes eu pensava uma coisa que hoje eu já não penso. Então eu percebo que se eu decreto uma coisa, eu posso estar errado. E percebe que decreto é uma coisa muito fixa. É como se eu estivesse falando que a partir de hoje até a eternidade a pessoa ela vai se comportar de uma maneira, mas a gente está sempre em evolução. Então decretar é uma coisa muito poderosa. Falar da vida do outro é uma coisa muito poderosa. E a gente às vezes não tem esse sentimento. E quantas vezes a gente fez com que a pessoa minasse a própria autoestima, fez com que pessoas desacreditassem de si mesmas, porque a gente decretou que aquela pessoa não podia. Peraí, quem é a gente para decretar isso? Essa é a reflexão que eu queria trazer aqui para vocês hoje. E não só em relação às outras pessoas, não só da gente fazer isso com outras pessoas, não só da gente na hora que recebe isso de outras pessoas e a gente se sente mal e a gente acha que é verdade, mas também quantas vezes a gente fez isso com a gente mesmo. E que a gente precisa ter um pouco mais de empatia com a gente. E a gente precisa ter um pouco mais de compaixão. E não ficar ali se martirizando e se culpando e se condenando o tempo todo. Porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Porque isso também é um equívoco. Porque isso também é não enxergar a gente direito.
É enxergar uma face nossa e excluir todas as outras. Que todos, sem exceção, têm luz e têm sombra. Todos, sem exceção, têm facilidades, têm qualidades, têm coisas que têm, vamos dizer assim, um talento, um dom, vamos dizer. Mas tem coisas que a pessoa é mais atrapalhada e tudo bem. A gente tá aqui para aprender. A gente tá aqui para lapidar essas coisas. A gente tem que ter essa oportunidade de lapidar. Ah, mas 10 vezes que a pessoa tentou não deu certo. Pode ser que ela consiga na 11ª. Pode ser que ela consiga na 29ª. Pode ser que ela consiga na 1000ª vez. Mas quem tem o poder de dizer isso não sou eu. E aí a gente precisa sair desse pedestal. E tirar as pessoas desse pedestal. De ficar achando que qualquer um tem a verdade absoluta. E que a palavra do outro, só porque vem de fora, é mais importante do que aquilo que eu sinto. Do que aquilo que eu penso. Daquilo que o meu coração diz. Nunca trazer para dentro de mim qualquer coisa. Nunca acreditar em qualquer coisa. Mas primeiro sentir, filtrar. Serve pra minha vida? Não serve? Essa pessoa, ela se comunicou com raiva? Peraí, será que vale a pena levar a mensagem dela em consideração? Será que eu quero ou não? Aí eu tenho que refletir, eu tenho que pensar. Eu tenho que entrar em contato comigo mesmo, olhar pra dentro, pra perceber se aquilo serve ou não pra mim. E aí, se eu quiser aproveitar aquilo que a pessoa disse, tirar a grosseria, a reatividade dela, aproveitar, é uma escolha minha. E cabe a mim escolher se eu quero ou não. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Vou ficando por aqui.